Esse vídeo é um clamor ao presidente Marcelo Teixeira. Bom, eu não ligo de andar um pouquinho na contramão, não. Eu vou defender sempre aquilo que eu acredito. E vocês sabem muito bem, eu já gravei vários vídeos a esse respeito. Inclusive um indolente, há certo tempo atrás, dizendo eu avisei. Que era com relação ao Carille, né? O que está acontecendo com o Carille na Série B, na minha visão, é nada além do esperado. Tudo que está acontecendo com ele agora, eu falei lá atrás, quando o Santos o contratou. Falei, é um técnico que é um bom técnico, mas os seus times têm sucesso sendo montados de trás para frente, jogando no contra-ataque. O Santos é a única camisa pesada da Série B, portanto os times, independentemente de onde jogarem contra o Santos, adotarão em sua maioria uma postura defensiva e o Carille não tem ferramentas para ter que ser protagonista. O Santos precisa de um técnico que tenha ferramentas para tal, para a Série B. Se eventualmente o Santos subir para a Série A, o Carille se torna um técnico até melhor para o que o Santos pode oferecer em termos de elenco e os adversários que vai ter. O Santos não tem condição de jogar de igual para igual com o Palmeiras, não tem condição de jogar de igual para igual com o São Paulo, não tem condição de jogar de igual para igual com o Flamengo, não tem condição de jogar de igual para igual com vários times da Série A hoje por esse elenco ruim, fraco que o Santos tem. Por conta de infinitas gestões que deixaram o clube nessa situação. Então, para mim estava muito claro o cenário, a dificuldade que o Santos iria passar na Série B com o Carille. Mas, ao mesmo tempo, para mim é muito importante, até mais importante do que estar certo sobre isso, que o Santos tenha finalmente, opte pelo caminho mais difícil, que os dirigentes que lá estão optem pelo caminho mais difícil. Ano passado, gente, o clamor foi tão grande para a demissão do Odair Hellmann que ele acabou caindo. O Santos não estava na zona do rebaixamento. Se eu não me engano, vocês podem me corrigir aí, mas o Santos estava em 13º, alguma coisa assim. Vinha de uma sequência muito ruim de resultados, é verdade. Tinha ali chegado no começo do campeonato em 6º, algo assim. O trabalho era muito ruim, tinha sido muito ruim no Campeonato Paulista, mas o Santos não tinha entrado na zona do rebaixamento ainda com o Odair Hellmann. E o que aconteceu foi que com a troca do Odair Hellmann, e aí passou pelo Santos Paulo Turra, passou Diego Aguirre, depois passou o Marcelo Fernandes, o presunto. O Marcelo Fernandes teve até um aproveitamento melhor, mas o time já vinha numa condição muito ruim. E os últimos jogos do Marcelo Fernandes, o aproveitamento foi péssimo. Bastava, se eu não me engano, uma vitória. Em 4 jogos ele não conseguiu fazer isso, para se livrar do rebaixamento. Então a troca ali não foi nada interessante para o Santos, não adiantou em absolutamente nada. Eu fico me perguntando, eu não sou mãe de nada, mas eu fico me perguntando como seria o desempenho do Santos no Campeonato Brasileiro da Série A se o presidente Rueda, o ex-presidente Rueda, que tem que ser expulso do Santos, se ele tivesse mantido o Odair Hellmann, aguentado a pressão. E ele aguentou a pressão num determinado tempo, porque quando o Santos perde aqueles 3-0 do Ituano e teve um mês para treinar, que é ali que eu acho que era o momento de trocar. Se havia um momento de trocar o Odair, era aquele. E quem estava na praça naquele momento? Dorival Júnior, que depois foi contratado pelo São Paulo, né? Então, ali era o momento, ele perdeu o momento. A partir do momento que ele perdeu aquele timing, eu defendi a permanência do Odair. Eu fico me perguntando, se ele tivesse mantido o Odair, se o Santos teria caído. Eu sei que a situação ficou muito insustentável depois daquele jogo contra o Corinthians, que foi o jogo que a torcida invadiu, soltou bomba no gramado. A situação do Odair ficou muito ruim. Talvez ele mesmo ali tivesse pedido para sair, não fosse a diretoria o demitindo. Mas eu queria saber o que seria do futuro se ele tivesse sido mantido àquela altura. Mas mais do que isso, mais do que achar que a simples demissão de um técnico, que a contratação de um técnico no meio da temporada filosoficamente não funciona, às vezes pode até funcionar, tá? Por um curto espaço de tempo, mas daqui a pouco, daqui 3, 4 jogos, a gente vai estar xingando o próximo técnico da mesma maneira que estamos xingando o Carille hoje, o torcedor. Eu acho que também tem uma coisa que pouca gente fala, que é o seguinte sentido. O Santos, ele
nos últimos anos, ele não apresenta projeto para absolutamente ninguém. O Santos não mantém um técnico durante a sua temporada há muito tempo. Temporada inteira. O último foi o Sampaoli em 2019. Claro, um técnico acima da média, muito melhor que todos esses. Se o Sampaoli tivesse chances reais do Santos contratar o Sampaoli hoje, eu demitiria o Carille? Demitiria e traria o Sampaoli, ainda que fosse contra tudo que eu estou dizendo aqui. Mas, cara, não tem hoje nenhum técnico muito melhor do que o Carille disponível no mercado. Ou que, ainda que esteja disponível no mercado, porque até tem uns aí, o Heinz, por exemplo, você pode trazer o próprio Sampaoli, que está disponível, mas esses caras não vão aceitar. E eu acho que nem o Marcelo vai procurar esses caras. Eu acho que a solução vai ser mais do mesmo, Luxemburgo, Felipão, Mano Menezes, entendeu? E são caras que, assim, comparados hoje ao Carille, não tem tanta diferença assim. Ah, Rodolfo, mas não tá dando certo. Pode ser que dê. E nesse pode ser, podia ser que desse certo também o Paulo Turra, não deu. Podia ser que desse certo também quando pediram a demissão, o Aguirre não deu. Podia ser que desse certo o Presunto, não deu. Até quando a gente vai ficar nessa? E outra, para você conseguir esses grandes técnicos, os técnicos melhores, você precisa de projeto. E como você apresenta como o técnico, na hora que ele recebe uma proposta, ele vai escolher seu time, ele vai olhar o seu clube e vai ver quais são, quem passou por lá nos últimos tempos, quanto tempo esses trabalhos duraram. Quando um técnico de alto gabarito hoje olha para o Santos Futebol Clube, ele vê que ninguém fica muito mais do que 3 meses. Essa é a média de troca, 3, 4, 5 meses. Quem que vai querer trabalhar num clube assim, que foi rebaixado, que tem uma pressão desgraçada para subir, que assim, qualquer outro resultado que não seja o acesso para a Série A é considerado um fracasso gigantesco, retumbante, e que ainda sabe que numa sequência de 3, 4 derrotas, no momento que o time pode oscilar, porque o time é ruim, ele pode ser demitido. Quem é o técnico, um técnico de mercado, tá? Não um desesperado, que pega um trabalho desse? Quem? É muito difícil. Para isso acontecer, para o Santos voltar a ter acesso a grandes técnicos, e o Marcelo Teixeira, na sua gestão lá atrás, um dos grandes diferenciais dele foi que ele teve os melhores técnicos de sua época. Ele pega o Leão, que tudo bem, estava em baixa, mas pô, tinha acabado de passar pela seleção brasileira. Tudo bem, depois também de ter dado chance para o Celso Rotti, né? O Santos teve o Giba no seu comando, passou por alguns momentos ali, mas o Leão foi a primeira grande contratação do Marcelo, e o trabalho do Leão com o Marcelo dura praticamente 2 anos. Ele é demitido depois daquela derrota para a LDU na Libertadores de 2004. Nas oitavas de final, o Santos perde 3-1 em Quito, e ele demite o Leão e contrata quem? O Luxemburgo, que até reverte o resultado. O Santos ganha de 2-0 na Vila Belmiro na estreia. Na verdade, não na estreia. O Luxemburgo estreia contra o Palmeiras num jogo de Campeonato Brasileiro, que ele atua com os reservas. O Santos toma de 4-0, com Robinho, Renato, Diego, tudo no banco. Wagner Love faz 2 gols, mas ele joga o time titular para jogar no meio de semana contra a LDU e reverte o resultado. O Santos se classifica para as quartas de final e posteriormente perde para o futuro campeão daquele ano, que foi o Once Caldas, que eliminou Santos, São Paulo e depois o Boca Juniors na final e fez um Mundial contra o Porto. Então, nesse contexto, ele teve ali o Luxemburgo, que pegou o Santos naquele momento e depois foi campeão brasileiro. E aí sai para o Real Madrid. Aí começa, né? Ele traz o Oswaldo de Oliveira, que já era um cara mais em baixa e tudo mais. Traz o Cuca, traz o Nelsinho Batista, toma de 7-1. Mas aí em 2006, com a demissão do Luxemburgo do Real Madrid, ele traz de volta o Lucha, que é bicampeão paulista em 6 em 7, é vice-campeão brasileiro de 2007 pelo Santos, com um time bem do fraquinho. Petkovic jogou nesse time, vocês vão lembrar, né? Então, o Zé Roberto jogava, mas o Zé Roberto sai no meio do ano. Depois da Libertadores, volta para a Alemanha. O Santos, mesmo sem o Zé, é vice-campeão brasileiro, atrás daquele São Paulo, que para mim é o melhor São Paulo daquele tricampeonato. Então, assim, ele sempre teve bons técnicos dos seus respectivos momentos. Mas por que ele tinha bons técnicos? Porque o momento do futebol era outro.
O Santos era uma das potências do futebol brasileiro. O Santos tinha jogadores de altíssimo nível. O Santos tinha receitas naquela época, ainda de Clube dos 13, muito equiparadas com seus rivais. Muito equiparadas. No momento que, nessa época, a bilheteria não fazia tanta diferença assim na arrecadação dos times. A parte de patrocínio era mais ou menos igual para todo mundo. Você tinha um aqui que ganhava um pouquinho mais que o outro, de televisão, etc e tal, o Corinthians aqui, acolá, quem vendia mais, mas o Santos ainda era, nessa época, um dos times que mais vendia, que mais tinha receita com venda de jogador. Ele reformulou todo o CT do clube a partir dessas vendas de atletas. Então o Santos tinha condições orçamentárias e condições financeiras de trazer os melhores técnicos de sua época. Quando o Marcelo Teixeira volta, além do time estar afundado em dívidas e tá mergulhado na Série B, ele não oferece mais nada, nem infraestrutura, nem jogadores, nem condição de jogar campeonatos interessantes, nem prestígio e nem também projeto para você oferecer para um treinador de alto escalão. Dizem, eu não sei se é verdade, que o Marcelo procurou o Sampaoli no começo da temporada e o Sampaoli teria negado o Santos. Como outros técnicos, Nelsinho Batista esteve aqui e revelou que o filho dele, que hoje está no Novo Horizontino, já estava lá no Novo Horizontino, o Eduardo Batista, negou o Santos antes do cara ele aceitar. O Eduardo Batista, que não é nenhum suprassumo, eu acho um bom técnico, mas porra, não é nenhum suprassumo, um cara que deu errado no Fluminense, deu errado no Palmeiras, está tentando retomar o seu espaço, teve, segundo o pai dele, uma sondagem do Santos e negou. Preferiu ficar no Novo Horizontino porque ninguém acredita mais no Santos, no projeto Santos Futebol Clube. Então quem são os caras disponíveis de verdade para virem para o lugar do cara? Os desesperados. Ainda que você traga um cara de altíssimo nível, pegar um trabalho no meio de uma temporada é difícil. O cara necessita de tempo para conhecer os jogadores, necessita de tempo para entender como vai jogar, como vai atuar, vai errar no começo, até ele conhecer todo mundo demora. O Santos não tem esse tempo. Não que o Carille esteja... O conhecimento do Carille com relação ao elenco esteja resolvendo alguma coisa nesse momento. Mas eu acho que pelo menos no Campeonato Paulista a gente teve alguma... sei lá, pelo menos alguma sombra de que, pô, esse time pode voltar a ser competitivo. E assim, tudo bem. Se você olhar para os últimos 6 jogos do Santos... São 4 derrotas, 1 empate e 1 vitória, e essa única vitória foi numa falha absurda do goleiro Tadeu. É você olhar o copo meio vazio. Mas o copo meio cheio é que ainda que tenha tomado ontem, tenha sido pior que o seu adversário, já pelo menos o sistema defensivo já vai para o seu segundo jogo sem tomar gol. Você não vai ver o time jogando super bem com o Carille. Se você esperava isso quando o Santos trouxe o Carille, você não entende nada, desculpa. Se você esperava um time que jogasse muito bem, ainda que tivesse peças superiores e um investimento muito superior aos seus adversários da Série B, você não conhece nada do trabalho do Carille, porque ele nunca apresentou isso em lugar nenhum. Se o Carille treinar o Flamengo, ele não vai jogar bonito. Não importa os jogadores que o Carille tenha na mão, não é esse o jogo dele. E nunca foi, e o Santos sabia disso, todo mundo sabia disso e contratou e apostou por conta de quê? Por conta dos resultados. Ah, mas Rodolfo, agora que não tem um resultado, não tem mais nada. Mas, cara, qualquer crise, você vai mandar o técnico embora? Ah, mas Rodolfo, ele falou que não vai mudar o esquema, que não muda o esquema, que é assim e vai morrer assim. Eu acho um absurdo também. Eu acho um absurdo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Pra mim, evidencia toda a mediocridade do Carille. Eu não tô defendendo aqui que o Carille seja um puta técnico, não. Repito, eu fui um dos caras que mais jogou contra o Carille na alta dele. Duvidava do desempenho do Santos na Série B. O desempenho da Série A nunca me iludiu. Mas, gente, não vai ser trocando toda hora que o Santos vai voltar para os trilhos. Todo mundo agora, a pressão no Twitter de torcedores, cada vez mais dos caras que comentam sobre o Santos e ganham a vida falando sobre isso, dia após dia, está a favor da demissão. Como esteve a favor da demissão do Odair, como esteve a favor da demissão do Turra, como esteve a favor da demissão do Aguirre. Como esteve também a favor da troca do Presunto naquela reta final de Campeonato Brasileiro. Esse vai ser o modus operandi da imprensa. Sempre, da imprensa e dos torcedores. Troca. Ninguém vai aprender nunca. Eu não vou morrer abraçado com isso.
Eu não vou sempre dar murro em ponta de faca e continuar socando. A gente tem que ter um trabalho até o final do ano, finalmente. Eu repito, os caras, vocês sabem muito bem, eu não sou fã do Carilli, nunca fui, não teria sido a minha escolha para treinar o Santos, mas não é solução demitir. Não é. Imagina se o Santos demite o Carilli e traz o Luxemburgo, você acha que vai melhorar o quê? Traz o Mano Menezes, é o mesmo estilo, não vai melhorar nada. Olha o time do Mano Menezes no começo do ano no Corinthians. Naquele momento, Santos no Corinthians e o Mano, Carille no Santos e Mano no Corinthians, quem apresentava o melhor futebol? É o Mano que vai resolver. E outro, o Mano já negou o Santos 3 vezes, a gente vai dar a oportunidade dele negar a quarta? Até quando o Santos vai ser a putinha do Mano Menezes? Porque é isso, cara. É isso. Até quando, cara? Pô, toma vergonha na cara. Até quando o Santos vai tomar não do Sampaoli? O Sampaoli foi um puta técnico, eu tenho uma puta saudade, mas ele não é maior que o clube, cara. Ele tá negando o Santos faz tempo. Ele negou o Santos na hora de renovar o contrato, não quis, foi embora, negociou com o Palmeiras, depois acertou com o Atlético Mineiro. O Santos teve várias vezes, o próprio Rueda entrou em contato para ele voltar, ele disse não, na cara. Segundo fontes, disse não na cara do Marcelo Teixeira no começo do ano. Então, assim, até quando o Santos vai continuar tomando nãos? Porra, tem um cara lá que recebeu proposta, querendo ou não, ele recebeu proposta do Vasco. Quando o Ramon Dias foi demitido, o Carille, ele preferiu ficar. Era um momento mais de alta no Santos, era. Mas ele apostou no trabalho. Então, assim, tá sendo sondado no clube que porra, ele tem uma certa... tem um prestígio, ele foi campeão brasileiro lá. Se o Corinthians mandar o Antônio Oliveira embora e o Carille resolver sair, abandonar o trabalho e ir pro Corinthians, eu retiro tudo aqui que eu disse. Mas pelo menos se isso acontecer, o Santos não tem que pagar multa. Aí é uma escolha dele. E também a parte financeira nessa hora é importante. Até quando o Santos vai ficar pagando multa para técnico? O Santos já vai ter que arcar com uma multa do time japonês. Isso aí vem mais cedo ou mais tarde. Por mais que o discurso do Marcelo Teixeira diga que não, que é lógico que ele vai dizer que não, ele não vai assumir que você vai ter que pagar isso, porque até agora a FIFA não decidiu o que vai acontecer, mas assim, cara, existem todas as provas aí de que ele tinha assinado o contrato sim, essa multa alguém vai ter que pagar pro clube japonês e provavelmente a FIFA vai dar a sentença de que será o Santos. Então é multa do clube japonês, a multa da quebra de contrato com... Até quando o Santos vai ter que arcar com isso na situação, nesse penduricalho que tá o Santos? Até quando? Quando que o Santos vai aprender? Então assim, Marcelo, eu não sei se esse vídeo vai chegar pra você, né? Eu chamei aqui você pra dar uma entrevista na época da eleição, etc. Queria bater um papo, entender melhor. Não foi aceito o convite naquele momento e tudo mais. Mas assim, se isso aqui estiver chegando a você, cara, vá na contramão de todos os influenciadores aí, todos que estão pedindo a cabeça do Carille, do Twitter, mantenha. Dê a janela a possibilidade de contratar o Carille. Claro, que seja feita com critérios melhores do que foi feita as contratações até agora, isso é importante. O Santos está contratando mais profissionais de mercado no departamento de análise de desempenho. Acaba de aí praticamente, não foi anunciado ainda, mas que tudo indica, vai anunciar daqui a pouco nos próximos dias o Paulo Brax para ser uma espécie de CEO, um diretor executivo, que vai ter a possibilidade de profissionalmente analisar melhor o que está sendo feito ali no dia a dia, o trabalho do Carille, o trabalho do Galo, o trabalho do Marcelo Fernandes. Se o Brax entender no dia a dia que o trabalho está sendo mal feito, aí é um profissional da área. Aí é um profissional da área que foi contratado para isso, que está tomando decisões. E se ele errar na decisão que ele tomar, ele tem que ser cobrado. Agora, que isso seja feito diante de um processo profissional e não por uma pressão de torcida em rede social, cara. É óbvio que a situação vai ficar muito difícil com uma derrota segunda-feira em casa para Chapecoense na Vila Belmiro. Eu acho praticamente impossível que o Carille se mantenha se o Santos não vencer a Chapecoense na Vila Belmiro na próxima segunda-feira. Para mim, um empate demite o Carille. É o que eu sinto, porque eu sei como funciona o Santos Futebol Clube. Eu não me lembro de nenhum presidente que esteve à frente desse clube que segurou uma bucha desse tamanho, que bancou um técnico como o Andrés bancou o Tite lá atrás. Eu não me lembro de um técnico, de um presidente santista fazer isso. Porque os presidentes santistas não têm pulso. E o Marcelo Teixeira nunca teve também lá atrás. Como eu falei aqui, ele demitiu o Leão em meio a uma ida e volta de mata-mata de Libertadores.
Entendeu? E, pô, demitiu tantos outros rapidamente. Eu acho que o Cuca, naquela época, ele teve 6, 7 jogos, ele foi demitido. Demitiu o Oswaldo rapidamente, demitiu o Nelsinho rapidamente. Ninguém durava. Então não é um presidente que, pelo perfil dele lá atrás, quem conhece a passagem dele lá atrás, nunca bancou ninguém. Banca quando tá dando certo. Quando tá dando errado, tchau. Entendeu? Só que, cara, tá na hora disso mudar. O futebol brasileiro tá mudando. O Fernando Diniz foi mandado embora do Fluminense. Alguma garantia de que o Fluminense vai ser na zona do rebaixamento? Eu acho que até nesse caso pode ser que sim. Porque o Fernando Diniz é um cara que é um desses que se vira pro Santos, pra mim é Série C. Esse aí afundaria o clube, não tenho a menor dúvida. Jogando com saidinha na Série B, nos gramados do Operário e Companhia Limitada, cairíamos pra Série C. Agora, por exemplo, o Fortaleza estava na lanterna do Campeonato Brasileiro há 2 anos atrás e manteve o Vojvoda, teve um dos melhores segundos turnos daquele ano. Tinha convicção. E hoje os treinadores querem trabalhar no Fortaleza. Se amanhã o Vojvoda decide sair do Fortaleza, eu não tenho a menor dúvida que o Fortaleza vai ser um puta lugar analisado por grandes profissionais do mercado. Porque dá respaldo pro técnico, porque tem um presidente competente. As contas estão em dia. Ainda que o investimento não seja grande, tem a possibilidade de contratar jogadores interessantes. Há jogadores no Fortaleza que preferem hoje jogar no Fortaleza do que no Santos. O Breno Lopes. Aí um exemplo claro, o Santos tentou o Breno Lopes. Depois que ele saiu do Palmeiras, ele preferiu ir pro Fortaleza. Por quê? Por quê? Porque há a possibilidade hoje dele jogar uma competição maior que a Série A e há a possibilidade hoje dele, viver com muito mais paz do que jogar no Santos. Ter o seu carro explodido, como o carro do Mendonça foi. Ser ameaçado na rua. Você entendeu? Por conta de um projeto, gente. Então é preciso que o Santos mude a chavinha. E o primeiro passo é tomar a decisão difícil. É dar a chance do Carille continuar, independentemente dos resultados por agora, dar a chance dele ter uma janela e colocar o Paulo Brax para avaliar. E vamos ver. A contratação do Paulo Brax é importante nesse sentido, que ele vai ter que tomar as decisões. Eu espero que ele tenha sabedoria para tomar as melhores decisões. Se ele entender que tem que demitir, tudo bem. Pelo menos a decisão foi tomada de um jeito profissional. Agora não é pela pressão da rede social. Chega disso, cara. O Santos não tá chegando a lugar nenhum sendo operado dessa maneira, sendo movido através de opinião de internet. E eu já colaborei com essas opiniões de internet. E eu achei que o Santos tinha que demitir o Odair. Eu achei que o Santos nem tinha que ter contratado nem o Odair, nem o Paulo Turra, mas quando teve a chance de demitir, achei que tinha que demitir. Colaborei para isso, gravei vídeo falando sobre isso. Quando chegou o Aguirre, que pra mim foi um absurdo, pra mim não tinha nem que ter chegado, mas colaborei. Fiquei puto também, achei que tinha que demitir o Aguirre. Achei tudo isso. E, cara, só foram erros atrás de... A gente tem que aprender com os nossos erros. E o Santos parece que não aprende com os próprios erros. O Santos tem a oportunidade agora, assim, de tomar uma decisão muito difícil. E outra, gente, é Série B, você não precisa ser campeão. Eu sei que a pressão é que o Santos ganhe 10 jogos seguidos e faça uma campanha de Bayern de Munique na Série B, e ainda que faça isso, a torcida não vai ficar satisfeita. Mas, cara, pra mim tem que subir. Se subir em quarto, subir em terceiro, não importa. Tem que subir. Tem que subir. E hoje o Santos não tá tão distante, assim, da parte de lá de cima. A campanha é ruim. O futebol do Santos hoje apresentado é ruim. Mas não há nenhum indício que com os profissionais, que hoje eu acho que estão à disposição do Santos, isso possa melhorar. Nenhum. Então aqui segue meu apelo para essa decisão difícil. Mantém, deixa na mão do Paulo Brax, com tempo para ele avaliar, com tempo necessário de avaliação. A janela é importante. O Paulo Brax vai estar à frente disso também. É importante que o Santos acerte na contratação dos jogadores. O Santos perdeu o seu ataque nessa sequência de derrotas e sofreu muito. O Santos precisa de reposição, principalmente nesse setor. O Santos precisa dar mais chance para a base. Eu entendo que o cara ele não dá, entendo que isso precisa ser mudado. Mas, vocês falam de variação, ele não tem variação. Como joga o Odair Helma? Ele tinha variação? Era o mesmo 4-2-3-1 do Carille, irmão. É o mesmo esquema. O Paulo Turra tinha variação, o mesmo esquema. O Aguirre tinha variação, aquele 4-4-2 vagabundo que virava um 4-2-4 com meio de campo completamente desprotegido, sem jogador.
O único cara que teve uma mínima variação foi o Presunto, que em dado momento jogou com 3 zagueiros, teve uma sequência positiva, mas aí abandonou. Abandonou na reta final. E o Santos se perdeu. Depois daquele jogo, daquele 7 lá pro Internacional, ele abandonou esse esquema. E o Santos nunca mais voltou a ter um bom desempenho e caiu para a segunda divisão. Então quem que tem variação? Quem que vai fazer? Ninguém. O Santos joga nesse 4-3-3 aí, salvo momentos assim, muito raros, desde a época do Dorival Júnior. O Santos não muda o esquema. Não muda. São todos os técnicos. Então assim, o cara ele não tem variação, mas ninguém que treinou o Santos tem. Olha o Dorival, tem variação na seleção? Ele chegou lá na seleção, o time do Flamengo jogava dessa maneira, o time do São Paulo jogava dessa maneira. Você viu o Dorival fazendo linha de 3 na sua vida, em qualquer momento da história do trabalho dele? Eu não lembro. Se fez pouquíssimas vezes. Então esse não é. Eu sei que isso é duro de ouvir. Eu acho que o cara ele erra na declaração porque ele dá pano pra manga. Mas isso são modus operandi. O Tite nunca jogou de 3 zagueiros na vida. E o Tite foi treinador de seleção brasileira, campeoníssimo no Corinthians, tá aí no Flamengo, liderando o Campeonato Brasileiro. E não joga também com 3 zagueiros. Não joga, nunca jogou. Diz que não gosta. Então não é necessariamente isso que tá fazendo o Santos ir mal ou bem. Para mim, o que tá fazendo o Santos ir muito mal nesse campeonato é o desempenho individual de algumas peças que decaíram demais. Principalmente João Schmidt e Juliano, que eram pilares do meio de campo. O único que tá conseguindo, ainda que esteja abaixo, tá sendo prejudicado pela queda de desempenho desses dois, que tá conseguindo não manter o nível, mas não cair tanto é o Pituca. João Schmidt não está jogando nada na Série B. E o Juliano, assim, é uma coisa atroz. Uma coisa, o Santos não tem substituto pra ele. Entendeu? Uma coisa assim, o nível, o que o Juliano, tendo tempo pra treinar, sendo um cara que se cuida, um dos líderes do elenco, o que ele tá apresentando nessa Série B, né, comparando o que ele apresentou no Paulista, é vergonhoso. E aí, assim, fica difícil pra qualquer técnico. Ou, se chegar lá o Luxemburgo, o Juliano vai virar o novo Alex. Se chegar lá o Mano Menezes, o Juliano vai resolver. Cara, vai ser os mesmos jogadores. Ah não, Rodolfo, mas tem que colocar um Miguelito. O cara não consegue jogar em lugar nenhum. Não consegue jogar em lugar nenhum. Um jogador absolutamente superestimado. Entendeu? Vai ser queimado. Então, muita calma. O Santos precisa de calma, precisa de paciência e de decisões profissionais. Precisa de tempo agora. Que o Paulo Brax seja anunciado logo, que comece a fazer sua avaliação logo, que o Santos esteja muito bem preparado para essa janela. O Marcelo Teixeira deu coletiva semana passada e falou que o Santos vai se preparar, é uma janela considerável de meio do ano. Que o Santos faça as reposições, né, dentro daquilo que pode, sem fazer loucura, com inteligência. Dá para fazer isso com estudo e que essas avaliações profissionais do Brax sejam respeitadas. Entendeu? Seja a manutenção do técnico, seja a demissão dele. É isso que eu desejo. Eu espero que seja isso que aconteça. Embora, acho que, se o resultado não viesse segunda-feira, estarei eu aqui comentando a demissão do Carille e comentando e especulando quem será o novo comandante do Santos. Eu acho que é isso. Então, eu sei que é um jogo num horário péssimo, uma segunda-feira às 7 da noite. A Vila Belmiro não deve estar lotada, mas é um jogo importantíssimo para a torcida do Santos apoiar. Não adianta nada ir lá e o Escobar ficar tocando na bola, ser vaiado. Não. A torcida do Santos tem que apoiar, porque é um jogo fundamental. Se o Santos vence a Chapecoense, a figura muda. 3 últimos jogos, 2 vitórias e um empate. Se vem sem tomar gol, 3 jogos sem tomar gol. A força começa, a confiança começa a voltar, o Carille começa a voltar a ter o controle do time, e então a coisa pode voltar a florescer. É um jogo de fundamental importância para o Santos. Eu diria que é o jogo mais importante do Santos até agora na temporada, até mais do que a final do Campeonato Paulista. E o Santos precisa do apoio genuíno da sua torcida para esse jogo. Uma vitória pode mudar todo o ambiente. E aí depois, como eu falei, você vai se discutir se o trabalho é bom, se o trabalho não é, se o cara ele tem que ficar, se não tem. Numa eventual subida, se ele é o técnico ideal para a Série A, se não é. É sobre isso. Então é um jogo de fundamental importância, segunda-feira, às 7 da noite.
contra a Chapecoense. Lembrando que é o seguinte, ontem eu dei 2 recomendações muito importantes aqui. Se você está vendo esse vídeo, eu estou gravando aqui na tarde do dia 26, nessa quarta-feira, mas tem jogos à noite do Campeonato Brasileiro da Série A e eu fiz uma dupla lá na KTO que, assim, é matadora e é bem conservadora e a odd tá muito boa. Botafogo e Bragantino jogam no Rio de Janeiro e Cruzeiro e Atlético Paranaense jogam em Minas Gerais. As odds do Botafogo e do Cruzeiro estão muito boas. A odd do Botafogo tá pagando R$2 para cada real apostado e a do Cruzeiro R$2,25. Eu sei, são 2 times que vêm de derrota, por isso que as odds estão boas, mesmo jogando em casa. Mas Atlético Paranaense também vem de um resultado ruim e tá sem técnico, sem o Cuca. E o Bragantino, assim, a gente sabe que é um time, não dá pra esperar muita coisa. Então, assim, essas 2 vitórias desses 2 times em casa combinadas numa dupla na KTO tá pagando R$4,50. Isso significa que se você colocar R$10 aqui, volta 45 pau. Rodolfo, eu acho muito pouco. Eu prefiro apostar menos e arriscar numa odd maior. Então, combina esses 2 resultados com 5, com, deixa eu pegar aqui, com a vitória do... Quer ver? Do Cuiabá contra o Corinthians. O Corinthians, você sabe o momento que o Corinthians tá vivendo e o momento que o Cuiabá tá vivendo. A vitória do Cuiabá na Arena tá pagando R$4,20. Combinadas com as vitórias de Cruzeiro e Botafogo, a odd vai para 18,9. Ou seja, você meter 5 aqui, volta a R$97. Eu prefiro que você aposte pouco, com mais dificuldade de ganhar, mas que se você perder, você não perde muito. É o jeito que eu gosto de apostar lá na KTO. Lembrando que a gente dá 20% de desconto, ou melhor, de bônus a partir do seu primeiro depósito, utilizando aqui, ó, o cupom FBOTECO. Fechou? Então, corre lá, brinca, que Futeboteco recomenda demais. É isso. Grande abraço, comenta o que vocês acham e até o próximo vídeo.